Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do Sim a Jesus no Espírito Santo, cada um de nós, conseguimos penetrar naquilo que Deus colocou diante de nós, a nossa vida, a nossa presença. Quando estamos na nossa presença, saboreamos a presença de Deus. Quando estamos na nossa presença, saboreamos a presença de todos os nossos irmãos e das nossas irmãs do mundo inteiro. Não há maior amor do que dar a vida. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, demos a nossa vida a Deus. Estejamos presentes no nosso íntimo, deixemos a nossa aparência exterior. O que está ao nosso redor não é a nossa vida, ela está em nós, a nossa vida. Ela é o esplendor de Deus, pois foi Deus quem nos deu o seu âmato. Foi o seu âmato que nos vestiu para que possamos, cada um de nós, ver o âmato de Deus em cada um. Nós somos um âmato. E quando aprendemos a ser o que Deus quer que sejamos, saboreamos o amor verdadeiro, o amor que somos nós mesmos para o apresentar a Deus, pois tudo o que está em nós é de Deus, tudo lhe pertence. Quando o nosso olhar se pousa sobre um dos nossos irmãos ou uma das nossas irmãs, penetremos mais profundamente no nosso olhar e veremos o nosso âmato. O que ele é o que nós somos. O que ela é o que nós somos. O amor de Deus, Deus Pai que nos dá o seu Filho, Deus Filho que vem à Terra nascer no seio da Imaculada Conceição pelo poder do Espírito Santo, para que possamos vê-lo. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Pai, o Filho, vê a luz do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o amor. Podemos, com humildade, contemplar Deus no mais profundo de nós mesmos. Quando aprendemos a amar o nosso próximo tal como ele é, aprendemos a amar o sacrifício de Jesus. Ele veio nascer num estábulo, deitado numa manjedoura, para que possamos reconhecer que somos filhos humildes que não pedem outra coisa senão o que Deus nos dá. Meus irmãos, minhas irmãs, demos aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nem sequer têm um estábulo para dormir, nem sequer uma manjedoura para se deitarem. Não, tiram-lhes a casa ou não têm meios para pagar um alojamento, tiram-lhes a dignidade por não se poderem vestir convenientemente. São como aqueles que tinham lepra e que estavam vestidos com farrapos para mostrar que eram impuros. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus purificou tudo o que tínhamos feito de mal aos olhos do seu Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é mau aos olhos de Deus não dar aos pobres. Amamo-nos uns aos outros, amamos todos os filhos de Deus de todas as classes e de todas as religiões. Deus instruiu-nos quando veio à Terra e enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, para que pudéssemos compreender a sua palavra. Somos pequeninos discípulos vindos dos discípulos de Deus que, por sua vez, se tornaram apóstolos, pois cada um foi instruído por cada um. Temos tanto a aprender. Temos tanto para nos dar. Que este momento seja um momento de paz. Desejemos uns aos outros, neste tempo em que Jesus vai vir ao mundo, esta noite para nós, uma paz de amor duradoura que nos traga a paz. Não julguemos, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que fazem a guerra, que esmagam o nosso cotidiano com as suas leis. Não, as pessoas de todos os governos são nossos irmãos, são nossas irmãs. Precisamos deles, como eles precisam de nós. Amemo-los. Amemo-los como irmãos, amemo-los como irmãs. O nosso coração unir-se-á ao coração deles e os nossos corações formar-se-á para dar amor a Deus. Sim, demos amor a Deus e, com o coração de Maria no seu coração, rezemos o Pai Nosso por todos os nossos irmãos e irmãs que querem governar os filhos de Deus.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus filhos, a mamã está aqui, ela ouviu as palavras. Estas palavras, meus filhos, estavam em vós como estavam em mim. O Espírito Santo, meus filhos, é Deus, Ele é o Eterno. Há apenas um só Deus, e Deus conhece-nos. Criancinhas de amor, a mamã medita no seu coração todos os momentos que viveu, o nascimento de Jesus. Ele esteve tão presente na minha vida. O menino Deus, Emmanuel, Deus conosco, ele esteve sempre no meu coração. Desejei com os meus irmãos, as minhas irmãs, o Salvador, desde muito pequena, meus filhos, muito pequena. Como foi grande para mim ouvir o arcanjo Gabriel anunciar-me que eu era escolhida. Meus filhos, Deus tinha-me escolhido. Fui preparada para isso, embora não o soubesse. Quando ouvi essas palavras, o meu coração saltou de amor e não de medo. Que espanto de amor ouvir que eu era escolhida. Inclinei-me. Como teria querido inclinar-me ainda mais baixo e mais baixo e mais baixo, Deus levantou-me a cabeça e eu compreendi, sim, que eu era escolhida. E quando pronunciei, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ó filhos de amor, inclinei-me à altura do que Deus esperava de mim com as suas graças. Todos vós, meus filhos, tendes graças para cumprir a vossa missão, que é colocar sempre Deus antes de vós. Mantenhamos o nosso coração aberto, meus filhos. Ireis receber graças do nascimento do vosso Deus na terra convosco, junto de vós, para vós. Agora, meus filhinhos, na vossa humildade, pelas graças do céu, fazei o vosso sinal da cruz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abençoa-vos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus filhos. Obrigada, meu Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças por tanto e tanto amor que vem de ti, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Mamã Maria, por nos guiares. Tu és a estrela, Mamã Maria, tu és o forte de que precisamos neste tempo de tempestade. Aqui, no Canadá, há bastantes tempestades, um pouco por todo lado. Tu estás presente e vais proteger-nos, pois devemos ir à missa da meia-noite, às 10 horas para uns, às 8 horas para outros. Mé.